Eu ia até falar um palavrão, mas não vou falar. Deixa pra lá. Não vou perder meu tempo, não. Que agora é assim. Não perco mais meu tempo com nada, querida. E aí, como é que vocês estão? Gente, acabei de comer 4 Prestígio e 2 Yakult. Vocês acham que vai dar certo? Vai dar piriri? Então, eu tava conversando com as meninas me colocaram num grupo de meninas trans. E a gente tava falando sobre cirurgias, dores. Qual cirurgia é mais fácil, qual cirurgia é mais complicado, qual dói mais, qual dói menos. É, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu senti mais dor foi na cirurgia de peito. Exatamente, cirurgia de peito. A de prótese eu não senti tanta dor, eu não sei por quê. Mas eu se bem que eu não me lembro se eu senti dor, se eu não senti. Eu acho que eu devo ter sentido, mas é que eu não me lembro que faz muito tempo. Mas não, gente, a de peito doeu mais. Doeu muito, 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 muito. Então, a sensação de colocar um peito, lógico, a primeira vez que você coloca um peito, depende do tamanho que você coloca, claro. Lembrando-se que eu coloquei 600 ml de cada lado. Gente, a impressão que dá é que você tá... Um caminhão passou por cima de você, atropelou seus peitos, entendeu? E você tá ali tentando sobreviver. Então, assim, dói muito sim colocar. E principalmente eu que coloquei por baixo do músculo, eu acho que dói mais do que colocar por cima do músculo. Então tem essa questão também. Então as pessoas me perguntam, ai, qual cirurgia tua doeu mais? Na minha, eu tô tentando arrumar aqui o pau do céu, mas tá difícil, gente, porque tá difícil gravar vídeo, tá complicada a iluminação, entendeu? Então eu tento fazer aqui do jeito que eu posso e do jeito que dá, porque tá difícil. Para que a luz pegue no meu rosto, eu tenho que erguer o pescoço para cima aqui. Daí o celular fica, eu fico olhando pro teto. Para que eu deixe aqui na iluminação, a franja faz sombra no meu rosto. Então assim, é o que tem para hoje, tá? Não liga não, porque é assim mesmo. Então assim, eu achei que na minha opinião a que mais doeu foi a do peito, sim. A do glúteo eu não me lembro muito bem como é que foi. Se doeu, se não doeu, mas a do peito eu lembro muito bem como se fosse hoje. Doeu muito. E tem meninas que falam que é poucas pessoas que colocam prótese de glúteo, né? Não, é muito raro. No grupo, a maioria tem o industrial, mas não tem a prótese de glúteo. Então elas ficaram surpresas, umas nem sabiam que existia a prótese de glúteo. Existe sim a prótese de glúteo. Para quem não tem bumbum, dá um efeito bem legal, né? Que ele deixa o teu bumbum para trás, aquela projeção mais alta, né? Mais levantado, bumbum empinado de academia. Só que a prótese não dá quadril, tá? Para quem gosta de ter o corpo mais violão, ou se acaba na academia, ou, né, faz o outro lá que vocês sabem. Então, quando eu coloquei a prótese de glúteo, eu acho que... Como eu durmo sempre, eu durmo de bruço, eu nunca durmo de assim pra cima, eu acho que eu não percebia muito... Não percebia, porque eu dormia muito bem, porque eu só durmo de bruço, então eu não sentia incômodo, não sentia dor, entendeu? Agora, a do peito, que tem que dormir olhando pro teto, cara, foi muito complicado. A dor era insuportável. Uma que eu não dormia, né? Porque se eu ficar assim pra cima, eu não durmo. Eu cochilo. Não tinha como virar do lado, não tinha como ir pro outro lado. Cada vez que eu mexia o corpo pra um lado ou pro outro, parecia que tava rasgando, assim, essa parte aqui. Parecia que ia explodir todo esse... Gente, o povo perguntou, parece que meu peito tá mais alto desse lado. Não tá, é porque eu fico segurando o pau de selfie desse lado, entendeu? Se eu segurar desse lado, esse aqui vai parecer mais alto. Mas é porque daí eu fico com o braço segurando o pau de selfie, entendeu? Daí, como sempre é desse lado aqui, esse daqui dá a impressão que tá mais alto. Mas não tá não, tá? É a mesma coisa. É por causa do pau de selfie que eu tenho que segurar. Então eu sentia muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor.
Então, a do glúteo, eu lembro que incomodava bastante, assim. Só que como eu dormia bem, que eu tava à base de remédio, lógico, né? Eu dormia bem, não sentia nada. Eu sentia na hora de levantar, eu ficava mais deitada de bruço, não levantava muito, né? Levantava pra tomar banho, mas era de boa, ficava em pé, porque a posição de ficar em pé também é mais confortável do que ficar deitada. E a do peito foi um sofrimento, porque eu não conseguia, qualquer posição que eu fazia me incomodava. Qualquer posição que eu fazia me incomodava bastante. Então tinha esse detalhe. Agora do peito sofri bastante. Meu Deus. Eu lembro que eu chorava de dor, que parecia que eu acordava com dor, eu ia dormir com dor, eu tomava os remédios, só que eu não podia se mexer. Sabe que eu tinha medo? Porque tem muitas meninas que falavam que quando colocava, logo em seguida colocava o peito, não conseguia respirar. Porque essa questão de respirar, você mexe com toda essa região, né? A torácica aqui do peito, né? O peito levanta, baixa, levando a respiração, né? E eu via muito relato de menina dizendo que não conseguia respirar. Eu tinha desespero. Eu falei, meu Deus, se eu não conseguir respirar, o que, que eu faço? Daí eu lembro, a primeira coisa que eu cheguei no quarto é que eu notei que eu estava respirando normal. Mesmo assim, eu estava anestesiada, estava medicada, não estava sentindo dor no hospital. Daí eu conseguia respirar normal, assim e tal, né? Depois eu vim pra casa também. Eu lembro que eu vim de Uber na época, até uma motorista que era Uber. E a gente veio conversando de boa e eu tranquila. Passou na farmácia, comprou todos os remédios que o médico indicou pra tomar: antibiótico, anti-inflamatório, remédio pra dor, essas coisas. E eu vim pra casa. Tá, cara, quando deu a noite, meu Deus. Eu não sabia o que eu fazia. Não sabia se eu pulava janela, se eu gritava, se eu mordia as paredes, se eu dava na cara de alguém. Não tinha lugar que me cabia. Gente, eu tinha que ficar o mais imóvel possível. Vocês sabem que é muito difícil, né? Você ficar sem mexer o braço. A única coisa que eu conseguia fazer é isso daqui, ó. Sem mexer o braço. E mesmo fazendo isso daqui, eu sentia que repuxava aqui assim. Erguer o braço nem sonhando, né? Fazer isso daqui nem sob tortura, né? Então, foi bem complicado, assim. Das cirurgias que eu fiz de prótese, tanto de glúteo como de peito, eu acho que as cirurgias que fiz foi mais dolorida, sim, foi a do peito. E daí as meninas perguntam, tá, e do industrial? Gente, com quem eu faço é assim, né? Eu não sei, porque eu vejo muitas meninas falarem que quase morreram de dor. Eu não senti dor, porque ela aplica antes de ela começar a injetar o silicone. Se bem que não funciona muito, mas assim, reduz 60% a suposta dor aí, no meu caso. Ela aplica anestesias na região. Anestesia local e anestesia. Eu não sei que anestesia que ela usa, é uma anestesia muito boa, eu acho que é anestesia dentista mesmo. Ela aplica na região aonde vai colocar a agulha, né? Que é uma agulha mais grossa. Tanto que você nem percebe ela colocando a agulha. Eu não senti ela colocando a agulha do silicone. E depois, na hora que ela vai injetar o líquido, você sente que vai entrando, mas é uma dor suportável. Então aí acho que depende de pessoa para pessoa, né? Quando fala em dor. Porque eu lembro quando eu fui fazer a. Não sei o que eu fui fazer, acho que era do dente. Tratamento, acho que eu fiz 2 canais. E o dentista falou que eu era a única das únicas pacientes que não reclamava de dor nenhuma. Eu sou muito resistente à dor. E uma coisa que eu tenho um médico que ele me acompanha já há muitos anos, desde quando eu ainda era uma garotinha. E eu tinha, quando eu tinha lá meus 20, 22, 23, 24, eu tinha muito problema de infecção de amígdalas. Minhas amígdalas viviam inflamando. E pelo menos umas 2, 3 vezes no ano eu tinha que ir pro médico pra que ela inflamava, ficava imensa, chegava a quase fechar a garganta de tanto que doía. E eu era a única pessoa que chegava no consultório desse médico e pedia bezetacil. Eu nunca pedia comprimido.
eu pedi a bezetacil. Então eu não sei, eu acho que eu tenho uma certa resistência à dor, eu não tenho medo da dor, eu não tenho medo. Lógico que eu não gosto de sentir dor, mas assim, eu sou resistente. Se for um procedimento que vai me ajudar, que vai me fazer me sentir melhor, o meu cérebro analisa aquilo como benefício. Então a dor eu vou suportando. A do peito foi mais eu não poder se locomover e o que me incomodou era dormir pra cima. Eu não gosto, eu só durmo de bruço ou de lado. Prótese de peito esqueça, só depois que cicatrizar, depois que ir pro lugar que você consegue virar de lado. Até hoje de bruço ainda eu sinto um pouco de incômodo, dependendo do jeito que eu deito, você sente, né, que dá uma... Mas depois vai criando espaço na região, vai ficando mais fácil você manusear o peito com deitar de lado, de bruço, de qualquer coisa. E, e era isso. Então, assim, essa questão da resistência à dor eu acho que é bem importante também. E realmente, pelo menos 3 vezes no ano, que a minha garganta inflamava, eu ia no médico, eu falava, não passa nada de comprimido, né? Tipo assim, de antibiótico. Ele passava assim remédio para às vezes para dor, para aliviar a febre, essas coisas, né? Porque quando a amígdala atacava, dava bastante febre. Então eu ia toda feliz, saltitante, porque o médico é bem do lado do 24 horas. É, na Policlínicas aqui que eu frequento, Dr. Caxias, muito bom médico, que é o clínico geral aqui que me atende aqui. E daí eu era a única pessoa que chegava lá e falava assim, me passa uma bezetacil, doutor. Ele falava, meu Deus, você é a única criatura que pede essa injeção. Que o povo tem pânico dessa injeção, né? Que é uma injeção dolorida, né? Só pode aplicar no glúteo. E hoje em dia, assim, se eu precisasse, eu teria que entrar no comprimido, porque eu não posso mais tomar nenhum tipo de injeção no glúteo, né? E daí era impressionante, eu chegava no posto toda feliz para tomar a bezetacil, porque eu sabia que no dia seguinte eu já está melhor, porque a bezetacil tem essa vantagem, né? Você toma hoje, amanhã você já se sente melhor, ainda mais se for infecção de garganta, essas coisas assim. Mas, gente, eu sofria muito. E depois de um tempo, eu percebi que parou. Eu comecei a entrar com os suplementos, vitamina, de A a Z, né? Como vocês sabem, aí eu tomo vários comprimidos por dia de vitamina. Gente, as minhas amígdalas nunca mais infeccionou. Eu acho que ela parou de infeccionar com 26 anos, 27 anos, parou nunca mais. Nunca mais. Eu não cheguei a retirar as amígdalas quando era criança, porque quando era criança também eu vivia tendo problemas de infecção de garganta. Desde criança. Minha mãe falou que pelo menos quando eu era criança era 3, 4 vezes no ano eu tinha que ir pro médico por causa da garganta, das amígdalas. Meu pai até queria operar uma época, mas naquela época o povo tinha muito medo, disse que as crianças morriam quando eu tirava a amígdala, aquela coisa toda, né? E depois eu fiquei sabendo que a amígdala é importante pro organismo, né? Mas isso é um outro contexto que não precisa falar agora. Mas de uma certa forma ela só atrapalha, porque geralmente ela segura, né? Tudo que entra de bactéria, alguma coisa, ela segura ali, né? Por isso que geralmente ela inflamava. Mas aí parou. Nunca mais, depois dos 26 pra frente, nunca mais eu tive uma infecção de garganta. Impressionante. Nem quando eu peguei Covid 4 vezes. A primeira vez, eu fui como se eu tivesse sido atropelada por um ônibus. Muita dor no corpo, dor no osso, dor na junta, dor na cabeça, dor no olho, dor no cu, dor nos peitos, dor em tudo. A segunda vez eu fiquei totalmente sem voz. Fiquei com um pouco de calafrio, como se estivesse com uma gripe, febre, e fiquei sem voz, totalmente sem voz, zerada. Eu ia trabalhar, não, eu não falava, ficava. Era o único jeito de eu não falar, era por causa do Covid, né? Que depois do repouso lá, eu voltava a trabalhar, né, gente? Que eu ficava no máximo uns 15 dias em casa e depois voltava a trabalhar e voltava sem voz. A voz voltava depois de um mês. E eu notei que eu não sentia mais o gosto, o refrigerante, o suco ficava meio saloba, assim, sabe? Aquele parece que soro mistura sal com açúcar. Tudo tinha esse gosto. A comida tinha um gosto meio sem sentido também, tinha um gosto de saloba que fala, né? Que é aquele gosto quando mistura água, igual soro, água com sal.
água com sal e açúcar. E era assim, ficou um bom tempo, ficou uns 8 meses com essa sensação de tomar um refrigerante e o refrigerante tá meio com gosto de sal, com açúcar. Era uma coisa bem bizarra, assim, a segunda vez do Covid. A terceira vez me pegou como se fosse um resfriado forte mesmo. Eu senti que atacou a laringe. Fiquei assim, muita, como se tivesse um bichinho, assim, sabe? Aquela coceirinha que fica na garganta, você fica. Até hoje eu tenho esse costume de fazer. Às vezes, de vez em quando eu faço. Entendeu? E já é lá do Covid. A quarta vez eu nem fiquei sabendo. Porque teve uma palestra no posto, eu fui com a minha mãe. Minha mãe foi tomar. Não, eu fui tomar da HN1 e fui tomar mais. Eu tomei 4 vacinas naquele dia. Ah, era 4 vacinas lá. Eu sei que um dia eu tomei 6, gente. De uma vez só. Porque todas as minhas vacinas estavam atrasadas. Eles se aplicando toda vez só. Aplicaram aqui, aplicaram aqui, aplicaram aqui, aplicaram aqui. 4, quer dizer, não foi 6. Depois eu fui tomar mais 2. E nesse dia eu tinha tomado 3. Não lembro qual que era. E daí, a minha mãe tá fazendo teste. Daí eu falei pra ela, eu falei, ai, deixa eu fazer um teste também de novo, porque eu sou assim, eu gosto dessas palhaçadas. É umas bizarrices. Se eu tiver a oportunidade de fazer os testes, eu vou e faço. Mesmo sem pedir do médico. Como eu vi que todo mundo tava fazendo ali, né, quem quisesse fazer o teste, que tivesse alguns sintomas, podia fazer o teste. E eu falei que tava com um pouco de dor no corpo, não tava de nada. Tava com dor no corpo, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, não é que eu fiz e deu positivo? Não entendi, daí eu comecei a sentir todos os sintomas depois. Mas enfim, daí eu falei pra moça, eu falei pra médica, eu falei, mas eu não tô sentindo nada, gente. Ah, você não falou que tá sentindo dor no corpo? Eu falei, não, mas é uma dor no corpo de boa, assim. Nada de. Ela falou, então vai pra casa, fica os 5 dias, né? Toma remédio, tem remédio pra dor, me passou remédio pra dor. E não passava mais azitromicina, que lá na primeira vez me passaram uma caixa de 5 azitromicina e era remédio pra dor e não sei o que, não sei o que, mas parecia que um caminhão tinha me atropelado. Então, só que nesse processo dos 4 Covid que eu peguei, a gente já estava no processo das vacinas, né? Acho que da segunda em diante eu já tinha tomado a primeira dose, eu estava na segunda. É. Quando eu peguei a primeira vez não tinha vacina. Não. Como é que foi, gente? A primeira vez não tinha vacina. A segunda vez eu já tinha tomado a primeira vacina. A terceira eu estava ainda na primeira vacina, que deu uma atrás da outra. Daí a quarta eu já estava lá na terceira para a quarta vacina. Daí depois da quarta vacina não deu mais nada. Daí, ó, tá vendo? Daí eu entrei com suplementos, blá, 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 blá. E ajudou. Eu acho que agora minha amiga, que eu falei pra vocês que ela tava com Covid, né? É, ela descobriu que tava com Covid semana passada. Daí foi ontem, antes de ontem, eu fui lá na casa dela, fui visitar ela. Falei, bom, pegar a quinta vez, pega, né? Daí não peguei. Já passou 3 dias, não senti nada. Segunda-feira eu vou de novo. Ela acho que tá bem melhor, tá bem de boa já, tá bem tranquila. Não tá sentindo mais nada, assim, ó. Tá até boa demais. Ela ficou mal só no primeiro dia, assim, que ela ficou com bastante coriza, tipo uma gripe mesmo. Sabe o que eu tô achando estranho, gente? Ninguém pega mais gripe, já perceberam? Você sente os sintomas de gripe, você vai fazer o teste a Covid. Você sente dor no corpo, vai fazer o teste a Covid. Você começa a espirrar, começa a tossir, é Covid. Então, assim, eu não sei se a antiga gripe que a gente tinha, hoje em dia é chamada de Covid. Então eu fui. E quando a minha mãe pegou também, que foi na. Já tinha pegado as 4 vezes, minha mãe pegou depois. E eu estava junto com ela, eu cuidei dela, não usei máscara, não usei porra nenhuma. Depois da quarta vez não deu mais. Não deu mais. Da quarta vez que eu peguei Covid, não me deu mais Covid, não. Ou se deu, passou batido. Talvez se eu for fazer um exame hoje, dá positivo, mas não sinto nada. Então, mas é suplemento atrás de suplemento. Vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B, vitamina D, blá, 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 blá. Toma de tudo, assim, sabe que for, vocês sabem, né? Já mostrei pra vocês esses dias que eu tô tomando. E daí hoje, daí tá. Daí tava um calor dos infernos, né?
Daí eu peguei e falei, cheguei em casa, falei, depois que eu voltei da minha amiga, cheguei em casa, falei, vou tomar um diurético, tava me sentindo inchada, assim, tava me sentindo muito grande. Daí eu falei, vou tomar um diurético. Peguei, era pra tomar um só, tomei dois. Bicha, passei a noite toda fazendo xixi, sem... Eu acho que a água do mundo todo que tava no meu corpo saiu naquela noite. E era xixi que você levantava correndo, assim, com a bexiga estourando, 8 vezes. Como se a bexiga tivesse pra estourar. Daí, desinchei, acho que desinchei, não sei. E me senti melhor, mas era pra tomar um só, tomei dois. Então eu sempre fui assim, muito exagerada em tudo, né? Vocês sabem disso, né? Eu já contei aqui milhões de vezes. Mas, enfim, essa questão da dor eu acho que é relativa de pessoa para pessoa. Tem pessoas que é muito sensível, tem pessoas que é mais forte, tem pessoas que é mais resistente. E o industrial que é tão polêmico, que as meninas falam que dói muito, 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 muito. Eu fiz em 3 etapas, né? 3 aplicações, não uma atrás da outra. Eu fiz em um ano eu fiz duas e no outro ano eu fiz a última, o último retoque. E o procedimento dela é o mesmo, aplica anestesia na região. Você nem percebe ela colocando essa agulha grossa que as pessoas falam, eu não notei. E você não sente, por causa da anestesia. Mas você sente sim o líquido entrando, só que não é uma. Eu ficava conversando com ela, dando risada, tava comendo maçã. Eu lembro que a gente ficava escutando música, Madonna, essas coisas assim. Porque são horas, né? São horas a fio. Ela começava às 10 ou 11 da manhã, terminava às 17. Era horas, ela ficava em umas 4, 5 horas para fazer a aplicação, porque eu colocava assim de 3 em 3, né? 3 em 3 litros. E daí tinha toda essa questão da demora, de bruço. O problema também não é de estar de bruço, porque eu gosto de dormir de bruço. Mas você ficar 15 dias de bruço, eu lembro muito da prótese, do glúteo, que tinha ficar 20 dias de bruço também. Mas o que começa a incomodar depois do terceiro dia, do segundo dia, é a coluna. Porque meu colchão é aquela cama box, e meu colchão é meio mole. Então você fica muito deitada, dá aquela curvatura na coluna, né? Ai, dói demais. Só que daí eu levantava um pouco, né? Ficava em pé, assim, ai, aquela dor, aquela dor. O que mais doía era a coluna, na recuperação, tanto da prótese de glúteo como no silicone. Então, mas assim, são tudo coisas que você que é suportável, entendeu? Se eu tivesse a Quell hoje, com certeza eu trocaria o meu peito, colocaria 800 ml. Que o meu sonho é colocar 800 ml, ó, porque é 600, né? 600 de um lado. Gente, aqui não é rasgado não, tá? É que ele é aberto aqui, ó. O modelo do vestido é aberto. Então, eu coloquei 600 desse lado e 600 desse lado, tá? E deixa eu segurar um pouco pro lado de cá. E é isso. Mas, se eu tivesse a Qué hoje, eu colocaria de 800. Aquelas bem grandonas, assim, ó. Ficava assim daí. Mas, infelizmente, não tenho dinheiro, né, amor? Então, a gente fica de 600 mesmo. Mas essa questão da dor é relativa. Cada um tem mais predisposição a ser mais sensível à dor, outros não. Então eu acho que é essa questão aí, entendeu? Eu já passei por tanta coisa na minha vida, gente. Tanta coisa, já tive meningite quando era mais criança, entendeu? O médico também falou que eu ia morrer. Eu já fui. Já me mandaram morrer 2 vezes, né? No hospital. A primeira vez foi da meningite e a segunda vez foi daquele episódio que eu falei pra vocês, né? Que poderia ter partido também. Mas da meningite eu me lembro como se fosse. Não, deixa eu contar da meningite rapidinho, gente. Podia contar da meningite em outro vídeo, mas vou contar nesse. Quando eu tinha meus 10 anos de idade, a gente tinha costume de brincar assim, nos quintais, era aqueles quintais, e no fundo de casa tinha uma plantação de cana. E eles cortaram as canas e depois queimaram as que sobraram, né? Eles sapecaram as canas lá no fogo, lá tacaram fogo lá e queimou umas canas junto.
E lá, a gente, muito criança, sapeca, eu fui com os meus amigos e daí a gente achou aquelas canas queimadas e eu chupei essa cana. Descascou e chupou a cana, né? E eu comecei a sentir mal, comecei a sentir, tipo assim, uma dor no corpo, um mal-estar. Depois comecei com vômito, muito vômito, muito vômito, muito vômito. E minha mãe não entendia, né? Ela falou, ai, foi a cana que devia estar estragada, a cana queimada, aquela coisa toda, 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 toda. Resumindo, muita febre, muita febre, muita febre, muita febre, muita febre. Daí me levaram. Porra, eu podia contar essa história no outro vídeo, mas não, vou contar nesse aqui mesmo. Me levaram pro hospital, no primeiro hospital que eu fui, que era em Mato Grosso do Sul. Fui levado para Eldorado. Chegou em Eldorado, eles detectaram que era meningite. Gente, cara, eu me lembro tudo. Meu Deus, olha como que eu sou uma pessoa, como que eu sou uma pessoa sobrevivente. Um dia eu vou escrever um livro sobre a minha vida, só para mim o livro. Vou escrever só um livro, só para mim guardar de lembrança. Gente, eu tinha muita febre, eu lembro que eu sentia muita dor. Gente, aquela época morria-se de meningite, ninguém se curava de meningite, porque era tudo muito precário. Eu lembro que eu fiz milhões de exames e eram uns exames que judiavam de mim, entendeu? Eles colocavam umas agulhas assim tipo, na coluna, sei lá o que eles faziam. Eles queriam colher alguma coisa, ou eles achavam que era outra coisa. E era meningite. E daí eu lembro que eu passava muito mal, eu via muita. Como eu tinha muita febre, eu me lembro desses detalhes. Eu via as paredes caindo, eu via cobra nas paredes, que eles falam travaleando, né? Por causa da febre muito alta naquela época, porque a meningite dá febre altíssima, não sei se vocês sabem disso. Hoje em dia eu acho que eles não deixam chegar nesse nível, né? Se eu não morrer antes. Mas eu vivia com febre. Gente, eu fiquei 40 dias internada. Abaixo de febre. E segundo a minha mãe, eu tomava muita bezetacil naquela época. Presta atenção, o medo de não ter medo de tomar bezetacil na fase adulta, quando eu tinha amígdalas, inflamações de amígdalas, que eu pedia para tomar bezetacil. Você vê como todo remédio ela causa uma certa dependência, até antibiótico. Daí eu lembro que eu vivia a base de bezetacil, minhas pernas eram totalmente duras, porque eu não conseguia me locomover por causa por causa de muita, muita, muita injeção, né? Daí tá, chegou um ponto que não melhorava. Não, foi assim. Daí tá, passou 40 dias, eu iria receber alta pra vir pra casa. Daí eu podia dar uma voltinha, né? Primeira vez, depois de 40 dias que eu fui sair do hospital pra dar uma voltinha com a minha mãe. Fui dar uma volta com a minha mãe e passei numa panificadora e vi um vidrinho daqueles iogurte da Batavo. Lembra aqueles copinhos que comia com colher da Batavo? E eu falei, mãe, que vontade de comer um iogurte. Minha mãe foi e comprou pra mim, eu fui e tomei o iogurte, né? Tomei aquele iogurte. Me realizei. Cheguei, voltei pro hospital, que eu ia receber alta 2 dias depois. Voltei pro hospital. A hora que eu cheguei no hospital, gente, comecei o vômito, 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 e a febre voltou de novo. Então, assim, eu não estava totalmente curada como é que é o nome do negócio? Olha. Eita. Esqueci, gente. Olha, dá os apagão. Gente, será que isso também é das vacinas? Porque diz que dá, né, esses apagão assim na gente. Meningite. Daí, é que eu escutei a voz lá no corredor, prestei atenção, que eu sou assim, eu tô falando com você, mas presta atenção no corredor. Daí, meningite não tava bem curada ainda. Eles iam me dar alta, mas eu não tava curada da meningite, certo? Resumindo, o iogurte que eu tomei tava estragado. Uhum. Peguei uma bactéria intestinal, devido a estar frágil, né? Frágil, que era um menininho. E frágil, eu falar, nem existe falar. Tava frágil e peguei a bactéria do iogurte. Presta atenção. Tô contando coisas pra vocês que é só 2/3 da minha vida aí. Além da meningite, peguei bactéria intestinal.
Daí fiquei novamente internada. Só que esse hospital, eles não estavam conseguindo lidar comigo. Presta atenção. A minha mãe entrou em desespero, porque daí a febre veio com tudo, e vômito, aqueles vômitos de jato, sabe? Igual exorcista, porque quem tem meningite é mais ou menos assim. E febre, eu tremia tanto, se batia tanto, que ele, às vezes tinha que amarrar o meu braço na maca pra mim não se bater tanto, porque eu via coisas na parede, voltou tudo a febre de novo. A minha mãe assinou um termo pra tirar, por Deus, aquele dia. A minha mãe teve um insight também, assim, teve que assinar um termo que ela quis me trazer para o Paraná, que o nosso médico de infância naquela época era em Umuarama, né? Aqui no Paraná. E eu estava no Mato Grosso. Ela teve que assinar um termo, porque minha mãe tirou também, por coincidência, não foi de madrugada. Mas foi exatamente meia-noite, ela me tirou do hospital para trazer para o Paraná, para o médico que me cuidou quando eu era bebê. Gente, eu vim de carro, meu pai estava vivo naquela época. Eu vim tremendo no banco de trás com a minha mãe, mas eu tremia tanto. A minha mãe achava que eu não ia chegar vivo aqui em Umuarama, porque não tinha como eu sobreviver naquele grau de febre que eu tava. Ela colocava a toalha molhada na minha testa, na minha cabeça, a toalha secava, a água fria secava e esquentava a toalha de tanta febre que eu tava, e a febre não passava. Chegando em Umuarama, conseguimos chegar por Deus, que daí a febre deu uma aliviadinha. Chegou em Umuarama, me levaram para UTI, daí que descobriram, fizeram a tomografia da cabeça, né? Descobriram que realmente era meningite. Meu crânio já estava trincado, exatamente, meu crânio é trincado daqui a aqui. Até hoje, se você passar a mão, você sente o trincado. Ele trincou por causa da febre, por causa da meningite. Porque a meningite é a membrana do cérebro que inflama, né? E eu tive a meningite bacteriana, que é a que mata quase 100% das crianças e adultos. E daí, gente, o meu crânio estava trincado, eles fizeram tomografia, colocaram um monte de fio na minha cabeça, assim, eu não sei como é que chama, elétrico, né? Um monte de fio, assim, na maquininha lá pra ver, e viu que estava trincado o crânio, mas não tinha afetado o cérebro. Porque o médico falou assim, se ele sobreviver, porque eu tinha 10 anos de idade, se ele sobreviver, provavelmente ele vai ficar uma criança vegetativa, assim, vegetando, não vai ser uma criança normal. Daí tá. Minha mãe falou, meu Deus, né? E a base de oração, né? Minha avó muito religiosa, fez a igreja inteira fazer uma campanha de madrugada de oração e eu na UTI, e cheio de tubo, e cheio disso, cheio daquilo, cheio de fio, cheio de não sei o que, e a meningite comendo solta. E daí foi quando o médico chegou na minha mãe e falou, olha, eu tô vendo que vocês são evangélicos. Minha mãe falou, sim. Ela falou assim, olha, a senhora confia em Deus? A minha mãe falou, confio piamente. Assim, ó, então reze muito, pede muito pelo seu filho, porque a gente não tem mais o que fazer. Se o corpo dele não começar a responder aos medicamentos, provavelmente ele não vai conseguir sair da UTI e infelizmente a gente tem que passar isso para a senhora. A minha mãe entrou em desespero, né? Meu pai, então, meu Deus, minto, eu não tinha 10 anos, não. Não, meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Foi antes do meu pai morrer, eu tinha 9 para 10. Foi antes, um ano e meio antes do meu pai ser assassinado. E daí, e eu não respondia, meu corpo não respondia, porque aquela época o índice de morte por meningite era muito alto até hoje, né? Mata-se muito criança, ainda mais a bacteriana. E depois de 3 dias eu comecei a responder, meu corpo começou a responder aos antibióticos. Eu comecei a melhorando. Fora os 40 dias que eu fiquei perdendo tempo no outro hospital, que deveria estar já nesse em Umuarama, infelizmente. Eu fiquei mais 25 dias no de Umuarama. E daí, depois de uns 15 dias, eu comecei a melhorar. Melhorei assim quase 100%, depois recebi alta. Magro, eu pesava acho que uns 30 quilos, de tão magro que eu fiquei.
porque não se alimentava, só vivia à base de medicamento, de soro, de antibiótico, de isso. Então eu fui uma criança muito doente, tá? Vamos deixar bem claro aqui que eu fui uma criança muito doente. E naquela época, não tinha, os anos 80, não tinha nenhuma informação, não tinha nem nada de moderno, né? E eu sei, gente, que eu melhorei da meningite, consegui me curar da meningite. Depois eu tive que fazer acompanhamento ainda durante uns 2, 3 anos, fazendo eletro da cabeça, porque eles tinham certeza que tinha afetado alguma coisa no meu cérebro. Mas não afetou, né, segundo os médicos. E a única coisa que tem de vestígio da meningite é esse trincado, que é bem aqui. Ele pega aqui da testa aqui, bem aqui, ó. Você sente aqui o quebrado. E vai até aqui em cima, assim. É um tanto assim. Tamanho de um dedo, mais ou menos. Você passa o dedo no crânio, você sente que ele tá rachado. Não tem profundidade, só você sente um vãozinho. E na radiografia saiu certinho o rachado, assim. E não deu, pelos eletros que eu fiz, eletro da cabeça, não deu nenhum, não afetou nada no meu cérebro, eu também não fiquei vegetativa. E tô eu aqui belíssima. Então, contando mais um episódio drástico da minha vida, né? Que foi a meningite também, que eu passei quando era criança. Daí depois de 2 anos, meu pai foi assassinado por roubo, né? Que eu contei pra vocês já. Meu pai era taxista. Então, às vezes, as pessoas olham pra gente e falam, ah, pra essa daí tudo foi fácil, né? Ah, pra essa daí tudo veio de boa. Não, gente, minha vida não foi fácil nem de quando eu nasci, tá? Então eu já passei por várias situações. Questões mais drásticas foi essa da meningite e essa outra que eu contei no outro vídeo aí, né? Mas assim, as pessoas olham pra minha cara e falam, ah, essa daí nunca teve nada, nunca passou, nunca sofreu na vida. É aquilo que eu falo, é fácil julgar pela aparência, né? É fácil julgar a vida do outro sem vestir a roupa do outro, sem vestir os sapatos do outro, né? Pra saber o quanto aperta, o quanto incomoda. Então, essa questão da meningite, eu nem ia falar nesse vídeo, acabei lembrando, falei do Covid, lembrei da meningite. Mas estou aqui hoje linda, maravilhosa, não vou ficar muito enrolando igual no outro vídeo. Então são coisas que acontecem na vida da gente que a gente vai lembrando, né? E vai contando depois para vocês verem como a vida de ninguém é fácil. Então, sou literalmente uma sobrevivente. Que meningite, gente, vocês sabem que meningite bacteriana é o grau mais perigoso de conseguir reverter o quadro, né? Eu vejo muitas crianças morrendo de meningite até hoje, né? Então, e naquela época era pior ainda. Se eu tivesse ficado no outro hospital, eu iria morrer. Eu acho que eu não iria sobreviver no outro hospital. Ainda mais com a infecção intestinal devido ao iogurte também. Entendeu? Que eu tava com o organismo muito fraco, muito tempo sem se alimentar direito. Eu acho que o iogurte não bateu bem, entendeu? E foi bafo, gente. Foi bafo, foi bafo, foi bafo. Mas enfim, só contando mais esse caos rapidinho pra você. Rapidinho nunca é, né? Porque já vai pra 40 minutos. Mas eu tinha me esquecido também da meningite. Eu acho que eu tinha contado nos vídeos antigos, né? Como eu já tinha feito vários vídeos antigos, eu devo ter contado lá pra trás. Mas aí, como agora eu tô refazendo bastante vídeos, ou contando novamente, né, algumas coisas pra vocês, eu acabei lembrando do episódio da meningite. E qualquer dia eu venho aí contar sobre o que aconteceu com meu pai, né? Já adiantando. Ele foi assassinado, ele era taxista, né? E por causa de um roubo, por causa do carro dele, que ele tinha acabado de comprar, aquele Uno 87, 4 portas, Uninho novinho, e por causa desse carro, tiraram a vida dele para roubar o carro. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. Meu pai foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Mas isso eu conto depois, outro episódio, num vídeo à parte desses BOzinhos aqui. Comecei de cirurgia, fui pra Covid, de Covid voltei pra meningite. E agora eu tô acabando o vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. E amanhã tem live, hein? Amanhã, às 19, domingo de carnaval, temos live aqui no canal. Não se esqueça.